Tempo comum, 23ª semana, segunda-feira. Tema 94. Estende a tua mão. Pontos a meditar. 1. O Senhor não pede coisas impossíveis. Dá-nos a graça para sermos santos. 2. Lutar no pouco, naquilo que está ao nosso alcance, no que nos aconselham na direção espiritual. 3. Docilidade ao que o Senhor nos pede cada dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus entrou num sábado na sinagoga, onde havia um homem que tinha mão seca. São Lucas especifica que era à direita, e os escribas e os fariseus tinham os olhos postos nele, para ver se curava em dia de sábado. A interpretação farisaica da lei só permitia aplicar remédios médicos nesse dia dedicado ao Senhor se houvesse perigo de morte, e não era esse o caso daquele homem, que fora à sinagoga com a esperança posta em Jesus. O Senhor, que conhecia bem os pensamentos e as intrigas daqueles que amavam mais a letra da lei do que o Senhor da lei, disse ao homem da mão seca: levanta-te e põe-te no meio. Ele, levantando-se, pôs-se no meio. E Jesus, percorrendo com o olhar todos os que estavam à sua volta, disse ao homem: estende a tua mão. E esse homem, apesar das suas experiências anteriores, esforçou-se por fazer o que o Senhor lhe dizia, e a sua mão ficou sã. Curou-se, graças à força divina das palavras de Cristo, mas também pela sua docilidade em levar a cabo o esforço que lhe era pedido. Assim são os milagres da graça, perante defeitos que nos parecem insuperáveis ou perante objetivos apostólicos que se nos afiguram excessivamente ambiciosos ou difíceis. O Senhor pede essa mesma atitude, confiança nele, manifestada em fazer o que está ao nosso alcance e o que o Mestre nos insinua na intimidade da oração ou por meio dos conselhos recebidos na direção espiritual. Alguns padres da Igreja viram nas palavras do Senhor, estende a tua mão, uma chamada à prática das virtudes. Estende-a muitas vezes, comenta Santo Ambrósio, favorecendo o teu próximo, defende de qualquer injúria os que veja sofrer sob o peso da calúnia. Estende também a tua mão ao pobre que te pede. Estende ao Senhor, pedindo-lhe perdão dos teus pecados. É assim que se deve estender a mão, e é assim que ela fica curada, isto é, realizando pequenos atos daquelas virtudes que desejamos adquirir, dando pequenos passos em direção às metas que queremos atingir. Se não nos faltar empenho, a graça realizará maravilhas com esses esforços que parecem valer pouco. As virtudes forjam-se nas situações do dia a dia. A santidade lavra-se pela fidelidade em ações que de per si seriam irrelevantes, se não estivessem continuamente vivificadas pela graça. Cada dia um pouco mais, como se tratasse de talhar uma pedra ou uma madeira. É preciso ir limando as asperezas, tirando defeitos da nossa vida pessoal, com espírito de penitência, com pequenas mortificações. Depois, Jesus Cristo vai completando o que falta. É Ele quem realmente realiza a obra da santidade e quem move as almas, mas quer contar com a nossa colaboração, pela obediência ao que nos indica, ainda que pareça insignificante, como estender a mão. O nosso poder está no que é pequeno. 2. A tibieza faz com que pareçam irrealizáveis os menores esforços. De um grão de areia faz uma montanha. O tíbio pensa que,
Ainda que seja o Senhor quem lhe pede para estender a mão, ele não pode fazê-lo e, consequentemente, não a estende e não se cura. Acostuma-se à sua mediania, convivendo com ela como se não houvesse outros horizontes que o da sua mão seca. Pelo contrário, o amor não se conforma com as limitações pessoais e, apoiado na graça, vai limando os defeitos e forjando as virtudes. Uma gota de água permeia pouco a pouco a pedra e acaba por perfurá-la. A chuva miúda fecunda a terra sedenta, e assim também as boas obras repetidas criam o bom hábito. A virtude sólida conservam-na e aumentam-na. A caridade em ação impele a traduzi-la no esforço constante por mexer a mão, numa fisioterapia talvez demorada, mas em que se persevera porque continua a ecoar nos ouvidos a ordem do Senhor. Estende a tua mão. Há uma condição indispensável para essa perseverança no exercício a longo prazo: querer. Lutar por vencer os defeitos, por adquirir virtudes que nos são muito necessárias. É querer lutar, ao menos ter desejos de querer lutar, em movimentos mínimos da vontade que pouco a pouco darão lugar a outros de maior amplitude. Por isso, as personalidades fracas definham não só humanamente, mas também no terreno da luta espiritual, que, aliás, comanda o resto da vida. Vontade é uma característica muito importante. Não desprezes as pequenas coisas, porque, através do contínuo exercício de negar e te negares a ti próprio nessas coisas, que nunca são futilidades nem ninharias, fortalecerás, virilizarás com a graça de Deus a tua vontade para seres, em primeiro lugar, inteiro senhor de ti mesmo, e depois guia, chefe, líder, que prendas, que empurres, que arrastes com o teu exemplo e com a tua palavra e com a tua ciência e com o teu império. Dizes que sim, que queres. Está bem, mas queres como um avaro quer o seu ouro, como uma mãe quer o seu filho, como um ambicioso quer as honras, ou como um pobre sensual quer o seu prazer? Não, então não queres. 3. Aquele homem da mão tolhida foi dócil às palavras de Jesus. Pôs-se no meio de todos e depois estendeu a mão, tal como o Senhor lhe havia pedido. A ação do Espírito Santo, na intimidade da alma, sugere continuamente esses pequenos esforços que nos ajudam eficazmente a preparar-nos para novas graças, numa cadeia ininterrupta. Quando o cristão se esforça por todos os meios por secundar essas sugestões para que as virtudes se desenvolvam na sua vida, afastando-se das ocasiões de pecar, tirando os obstáculos, abafando decididamente uma tentação ainda nos começos, Deus envia-lhe novas ajudas para fortalecer essas virtudes incipientes e oferece-lhe os dons do Espírito Santo que aperfeiçoam esses hábitos formados pela graça. O Senhor quer ver-nos sempre animados de desejos eficazes e concretos de ser santos. Na vida interior, não bastam as ideias gerais e os propósitos vagos. A docilidade e a voz do Senhor não é simples boa vontade sentimental e fugaz, mas um tecido maravilhoso de pequenas obras de correspondência. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente? Um tijolo e outro, milhares, mas um a um, e sacos de cimento, um a um, e blocos de pedra, que são bem pouco, ante a mole do conjunto, e pedaços de ferro, e operários trabalhando dia a dia, às mesmas horas. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente? À força das pequenas coisas. Quando se fala ou se escreve sobre santidade, é frequente sublinhar alguns aspectos chamativos: as grandes provas, as circunstâncias extraordinárias, o martírio, como se a vida cristã vivida com todas as suas consequências consistisse forçosamente nesses momentos episódicos e fosse tarefa destinada
apenas a personalidades de envergadura excepcional, e como se o Senhor se conformasse, no caso da maioria das pessoas, com uma vida cristã de segunda classe. Nós, pelo contrário, temos de meditar profundamente que o Senhor nos chama a todos à santidade, a todos os que não teremos o nosso nome inscrito no livro de ouro da história. Chama a mãe de família, aflita porque mal tem tempo para arrumar a casa, chama o empresário, o estudante, o carteiro, o funcionário público de uma repartição de bairro, o homem que cuida de uma banca de verduras. O Espírito Santo diz-nos a todos: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E trata-se de uma vontade eficaz, porque Deus conta com todas as circunstâncias pelas quais vais passar uma vida, por mais modesta que seja, e dá a todos as graças necessárias para se comportarem santamente. Exemplo sublime para todos nós desta docilidade é a Santíssima Virgem, Maria de Nazaré, que pronunciou o faça-se da sua disponibilidade total aos desígnios de Deus, de modo que o Espírito Santo pôde começar nela a realização concreta do plano de salvação. Pedimos hoje a nossa Mãe Santa Maria que nos ajude a ser cada vez mais dóceis ao Espírito Santo, crescendo nas virtudes pela luta enérgica nas pequenas metas de cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.